Perdeu alguma coisa? Quanto tempo você vai ficar aí olhando a paisagem? Por que você quer saber? Porque eu quero usar a ponte. Usar a ponte? Eu gostaria de ficar sozinho. Então, se você já viu o que tinha pra ver, pode ir embora. E por acaso essa ponte é sua? Eu não tô vendo seu nome escrito nela. Mas tá bom, pode fazer o que quiser. Eu espero. Ela é toda sua. Você pode ir embora, por favor? Claro que não. Eu vou esperar. Eu ainda não terminei. Caramba, até pra pular de cima de uma ponte a gente não tem sossego nessa vida. Peraí. Você acabou de dizer que vai pular da ponte? Esquece, não é da sua conta. Meu Deus. Até pra isso tem concorrência. Quê? Quer dizer que você ia fazer o mesmo? É. Até você aparecer pra acabar com a minha coragem. Por que você ia fazer uma coisa dessa? Com certeza por um motivo melhor que o seu. Olha só, você não me conhece. Você não sabe o que eu tô passando. Tudo bem. A ponte é grande o suficiente para nós dois. Quem vai primeiro? Quer decidir no par ou ímpar? E você não acha que quem perder e ver o outro pulando não vai perder a coragem? Acho. Então, temos um problema aqui. Quem ganhar pula hoje e o outro só amanhã. Tá bom. Mas então, vamos sair daqui e decidir como que a gente vai fazer isso. Você não acha a ideia do par ou ímpar meio idiota? Eu acho que devia pular primeiro quem tiver mais ferrado. E como vamos saber? Bom, me conta sua história. A gente pode ir andando? Eu sou ansiosa demais para ficar aqui parada. Para começar, eu fui demitida do meu emprego quando eu achava que ia ser promovida. Normal. Pelo menos você tinha um. Era um emprego ridículo numa lanchonete, mas o dono preferiu dar o cargo de gerência para uma garota de 19 anos. Mas será que ela não era mais qualificada que você? Não, simplesmente porque ela aceitou ir para a cama com ele e eu recusei. Ok. Mas tenho certeza que não é por causa de um idiota desse que você estava na ponte. Claro que não. O principal culpado é o Marcelo. Quem é esse cara? Eu já não gosto dele. Conheço o Marcelo desde os 9 anos. Nós crescemos juntos e quando éramos adolescentes começamos a namorar. Ele conseguiu um emprego aqui na cidade e precisou se mudar. Eu o amava tanto, larguei tudo para trás para ficar com ele. Larguei meus pais, a escola, meus amigos e acreditei na mentira que é o amor. Pouco tempo depois nos casamos. Não teve festa nem nada, sabe? Apenas nos casamos. Eu não entendi. Se você estava casada com o cara que ama, o que foi que deu errado? Eu engravidei, tivemos o nosso primeiro filho. Tudo estava indo conforme planejado. Mas daí, o Marcelo mudou. Ele já não chegava mais no horário. Quando estava em casa, só pensava em cerveja e futebol. Eu estava entediada. Comecei a fazer aula de ginástica. Conheci o Arthur. Ele era atencioso, bondoso. E eu caí na besteira de contar para ele o que estava acontecendo. Deixa eu adivinhar. Ele te falou que você não merecia aquilo, que você era incrível, e daí você caiu nos encantos do seu professor. Meio clichê, não é mesmo? Mas o pior foi o que veio depois. Tinha uma câmera na academia. Ficava bem escondida e a gente não tinha ideia de que ela estava lá. Quando o dono da academia viu o que a gente fazia após o treino, o Arthur foi mandado embora. Daí,
A esposa dele quis saber o motivo e foi perguntar para o dono da academia. E ele mostrou para ela a gravação. Daí em diante, tudo virou uma bola de neve. A esposa do Arthur descobriu onde eu morava e foi lá contar para o meu marido. Eu tentei negar, mas ela tinha uma cópia da gravação. O Marcelo, ele ficou transtornado. Daí ele me empurrou, me deu um tapa e eu gritei. Eu devia ter ficado quieta, mas eu gritei. É o normal de se fazer numa situação dessa. Meu filho ouviu meu grito. E quando entrou na sala e se deparou com aquela cena, ele começou a chorar. Eu lembro do olhar aterrorizado dele. E esse olhar me assombra todos os dias. Ele saiu correndo pra rua, dizendo que ia sumir e que a mãe dele era uma vadia. Um carro o acertou e ele foi arremessado a 15 metros de distância. Ele só tinha 13 anos. Eu matei o meu filho, matei o meu filho. Eu não preciso nem te dizer, né? Que naquele dia o meu casamento também morreu. Você não pode nem imaginar como é carregar esse peso. Ei, você não tem culpa. Tá certo que você errou, mas a culpa não é sua do atropelamento. Se eu não tivesse traído meu marido, nada disso teria acontecido e o meu filho hoje estaria vivo. Todos me julgam, mas eu estava carente. Eu não sei o que deu na minha cabeça, mas eu não sou uma vadia como meu filho pensava. E desde aquele dia, eu sou sozinha no mundo e não tenho mais nem como me sustentar. Realmente tá sendo uma vida de merda pra você. Mas venha, eu quero te mostrar uma coisa. Você já viu algo mais lindo em toda a sua vida? Mas o que aconteceu com você? Eu tenho depressão desde os 25 anos. Meus pais me abandonaram quando eu nasci. Eu cresci num orfanato e por lá eu fiquei. Ninguém nunca quis me adotar. Fiquei lá até os meus 18 anos. Os poucos amigos que eu fiz nessa vida ou já estão tudo casados ou moram longe e eu não tenho ninguém. Eu nunca casei, nunca namorei, nunca tive ninguém para compartilhar nenhuma lágrima, nenhum sorriso. Você acha que o que a gente vai fazer naquela ponte é o correto? Correto não é. Mas eu não vejo mais nenhuma esperança. Meu filho, ele não volta mais. Mas você ainda pode tentar mudar o rumo das coisas. Eu não sei se eu ainda tenho força para isso. É, parece que vai chover. Eu moro aqui perto. Você quer terminar essa conversa em casa?
Você tem uma casa. Não é tão fracassado quanto pensa. Você quer saber como eu consegui ela? Não vai me dizer que depois de não conseguir encontrar um grande amor, decidiu assaltar bancos. Não. Peraí, você tem cara de quem aplica golpes virtuais. Claro que não. Me deram o dinheiro dessa casa pra me calar a boca. Agora você vai ter que me contar. Não sei se eu quero falar sobre isso. Eu te contei toda a minha história e agora você vai esconder a sua? Tá legal. Sabe um orfanato que eu te falei? Eu fui abusado nele por anos, quando eu era criança. Meu Deus! E por que você não denunciou? Eu tinha medo. Eu era apenas uma criança. E quem fez isso? Um dos sócios do lugar. Mas quando eu cresci, a revolta dentro de mim só aumentou. E eu estava disposto a contar. Foi aí que eu fui ameaçado. Quando eu tinha idade para sair de lá, eu não tinha para onde ir. Daí me deram dinheiro para comprar essa casa. Acho que ficaram com medo. Foi uma forma de garantir que eu ia ficar de boca fechada. Mas agora, toda vez que eu olho para essas paredes, eu me lembro de tudo que aconteceu. Ah, esquece isso. Você entendeu o que eu falei? Eu fui abusado por anos. Tá. Então o que acha de fazermos isso juntos? Pular da ponte? É. Podemos dar as mãos, contar até 3. Pronto. Tá tudo acabado. Tá. Acho uma boa ideia. Mas eu não vou fazer isso hoje. Tem que ser hoje. Eu não tenho pra onde ir. Não tem problema. Eu durmo no sofá. Você pode dormir na minha cama. Amanhã cedo a gente vai pra lá. Most of all the days we never got to live, they are so real to me. I guess we must have fooled time when we made it through to this side of our memories. Time is all we have, but time is not for real. That makes us a little lost here. It makes existence itself a little hard to believe, but just have faith, my dear. I'm sorry if I made you think that all will be just fine. I hate to break that we must die. Preparado? Tantas coisas que podiam ter sido diferentes. Tantas coisas que poderíamos ter feito. O que você nunca fez que gostaria de fazer antes de partir? Acho que dirigi um carro. Quê? Você tá me dizendo que você nunca dirigiu? Não. Depois do acidente eu peguei trauma de carro. Mas hoje eu vejo que foi bobagem minha. O que você acha da ideia de eu te levar pra dirigir? Você tem um carro? Eu não. Mas a gente pode roubar um. Vai me transformar em uma criminosa antes de eu morrer? Eu não digo roubar de verdade. Os meus vizinhos, eles estão viajando e deixaram a chave comigo pra cuidar da casa se algo de errado acontecesse. E eles têm um carro. Procura a chave de um carro.
Miolos! Que susto, seu besta! Ai, meu coração. Quem tem um trem desse em casa? A chave. Eles não guardariam a chave aí. Mas tem sorvete. Eu adoro sorvete. E olha aqui. Ai, eu acho que travou! Olha o nosso estado! O que a gente faz agora? Eu tenho uma ideia. Me acompanha. Pode vir! Você tá parecendo aqueles advogados baratos que defendem quem não paga pensão. Como eu sempre digo, nada melhor do que morrer bem vestido. Agora é a minha vez. I'll show you heaven and we can watch the world from above. And every time we're close together, you make me feel so fine. The way you say those magic words and look into my eyes. I get this burning feeling deep in my soul. When you hold me close, don't never let go. Girl, you make me lose control when we're moving to the rhythm of love. Yeah, the rhythm of love. The rhythm of love. Uau. Você tá realmente linda. Ei, o que houve? O que aconteceu? Faz tanto tempo que ninguém me diz isso demonstrando sinceridade. Você é uma mulher realmente linda. Queria que um dia uma mulher com você tivesse pelo menos olhado pra mim. Ah, eu achei a chave do carro. Vamos, a gente tem um carro pra roubar. Você vai levantar seu pé esquerdo lentamente, enquanto devagar pisa com o direito no acelerador. Vai de novo. Vai. Tenho certeza que você consegue. Devagar. Acelera devagar. Isso. Isso! Olha só pra você, você tá dirigindo! Eu tô mesmo! Eu tô dirigindo! Ela tá dentro, tá dirigindo um carro roubado!
devo essa. Mas e você? O que você nunca fez que tem vontade de fazer? Não sei. Vai, eu prometo que eu não vou rir. Eu nunca beijei uma garota. Me desculpa, mas quantos anos você tem? 48. E nunca beijou uma garota? Não. Qual é a graça disso? Me desculpa mais uma vez, tá? Mas vamos lá, pode fazer. Fazer o quê? Me beijar, ué. Sério? Claro, vem. Foi bem melhor do que eu imaginei que seria. Vamos embora daqui? Mas e o carro? Deixa ele aí. Você não vai estar aqui para os seus vizinhos reclamarem com você. Você tá pronto? Não. E você? Algumas horas atrás, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Agora, eu já não sei. O que te fez mudar de ideia? Você. Eu não quero mais morrer. Nem eu. So let's go. I'll show you heaven, and we can watch the world from above. And every time we're close together, you make me feel so fine. Sabe o que eu pensei agora? Que vamos nos casar e viver felizes para sempre? Ah, isso também. Mas eu acabei de lembrar que a gente ainda tem um carro para devolver. Girl, you make me